Olá, pessoal! Eu sou Helenita Balta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história pública. Lutz Global recebeu o selo Saberes Históricos da Associação Nacional de História, ANPUL, em reconhecimento aos nossos esforços de divulgação científica da história ambiental. E estamos bem felizes, estamos quase batendo a marca dos 3.000 inscritos aqui no canal. Então, por isso, para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate. A Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de Leiden, na Holanda, e o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. A nossa convidada de hoje é a querida colega, professora Dominique Miranda de Sá, professora titular na Fiocruz e professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. A Dominique desenvolve pesquisas na área de teoria da história, história e futuro, história intelectual, história ambiental e história das ciências. Seus objetos de pesquisa são história da ecologia e dos movimentos ambientalistas, antropoceno, impactos sanitários e ambientais da grande aceleração no Brasil, história da Amazônia e das pesquisas sobre mudanças climáticas. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste de agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas em geral, questões em geral sobre a entrevista. Vamos deixar na descrição do vídeo links para o currículo da professora e também links para algumas obras que vamos citar no vídeo. Bem-vinda, Dominique. É com muita alegria que te recebemos aqui no Lutz Global. Bom dia a todas e todos. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje com vocês, muito honrada mesmo, não só porque eu acompanho essa iniciativa, acompanho o programa, o Lutz Global, mas também porque assim, eu valorizo demais ações como essas de história pública, que são capitaneadas aqui pela Helenita e por outros colegas, pela Sara, pelo Denis, enfim, por todos vocês dessa equipe. É muito importante que a gente tenha essa premissa no trabalho que a gente faz de todos os dias, na ciência, de diálogo com o público, de abertura para essa comunicação mais geral com a sociedade. Então, ciência com valor social é algo muito importante na visão, no modo como a gente trabalha. Então, eu quero dizer que eu respeito, valorizo, e admiro demais o trabalho de vocês. Então, imagine a minha felicidade e a minha honra de estar aqui nesse canal hoje. Que alegria. Muito obrigada, Dominique. Você também é uma referência super importante para nós, e que o diálogo com a história ambiental e história das ciências é muito importante e muito necessário. Então, a tua presença aqui é algo muito importante para nós. E eu já queria começar, então, essa conversa, falando da tua trajetória pessoal e profissional. Então, as primeiras questões, onde você nasceu e qual a relação que você manteve com esse local, que você falasse um pouquinho da sua formação, se deu na UERJ e na UFRJ, no seu doutorado, defendido em 2003 na UFRJ, você estudou o pensamento e a trajetória de intelectuais no Brasil republicano. Quando e como a história ambiental e a história das ciências e saúde entraram na sua agenda de ensino e pesquisa, e como se deu essa junção entre história intelectual, história das ciências e saúde e história ambiental na sua trajetória? Bom,
Obrigada aqui pelas perguntas. Eu vou começar falando do lugar em que eu nasci, então. Eu sou do Rio de Janeiro, né, mas eu nasci na Baixada Fluminense. Eu sou de Nilópolis, da terra da Beija-Flor, da escola de samba, né? Super, super conhecida e campeoníssima do carnaval carioca, né? Com todas aqui as brincadeiras que a gente faz com os mangueirenses e os portelenses, né? Beija-Flor super campeã do carnaval, uma escola da qual eu muito me orgulho, porque tem a ver com essa origem, com o gosto que eu tenho pelo carnaval. Então, nasci na Baixada Fluminense, que é uma região mais distante, digamos, do centro, né, do Rio, da capital. Então, já começo dizendo que toda a minha formação, né, seja na graduação e seja na pós-graduação, ela se deu com muitos deslocamentos, né? Eu precisava pegar o trem na graduação para sair de Nilópolis para ir para a UERJ, depois, né, na pós-graduação, precisava pegar ônibus, enfrentar aqui a Avenida Brasil e a linha vermelha, né, que são trajetos assim, que muitos alunos e alunas conhecem. Então, essa experiência ela foi muito custosa, né, porque eu fazia deslocamentos que eram muito longos, né, para poder estudar, para me formar na área de história, mas foi importante também, porque foi o primeiro contato que eu tive com as desigualdades socioambientais, né? Isso foi muito importante para a minha formação, né? E fui para uma graduação na UERJ, que é uma universidade, né, que foi das primeiras a adotar as cotas, por exemplo, né, as ações afirmativas nos seus programas e cursos, né? E era uma universidade exatamente que, por conta da sua localização, ali, né, perto da linha do trem, com muitas linhas de ônibus, é uma universidade muito, muito diversa. Então, essa também foi uma experiência muito, muito importante, né? Então, essa vivência dessas desigualdades sociais e socioambientais, ela me formou, me estruturou muito, né? Como eu disse, é claro que foi uma experiência difícil, né? Porque, assim, enquanto as pessoas estavam chegando rápido, eu ainda estava, né, me deslocando, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que deixou uma marca de uma sensibilidade, né, muito grande em relação às histórias de vida e às dificuldades, né, as diferenças, digamos, socioeconômicas, né, entre os alunos. Então, isso é algo que me marcou e que eu tento manter vivo, né, viva essa sensibilidade, né, em relação a uma perspectiva mais inclusiva e menos elitista na vida acadêmica, né? E isso é importante, eu estou salientando isso não só porque não porque eu queira fazer aqui um discurso de mérito próprio, mas é justo o contrário, né? Eu quero falar de que essa situação foi muito difícil e que eu não teria, como muitas e muitas outras pessoas, vencido essas dificuldades se não fosse todo o contexto, né? Se não fosse toda a ajuda. Eu só cheguei até aqui, né, a ser uma professora porque eu tive muita ajuda de muita gente, da minha família em primeiro lugar, claro, né, mas de um sistema público de ciência, tecnologia e inovação, né, com as suas bolsas, né? Eu tive bolsa de iniciação científica, no mestrado, no doutorado, né? Então eu tive estímulo para trabalhar, né? Eu fui incorporada a uma instituição pública, né, de ciência e de saúde no Brasil por conta de visões de governos, né, de valorização do serviço público federal e também da ciência como uma estratégia, digamos, né, de transformação social e também de bem viver nesse planeta, tá? Então, eu quero fazer uma menção a essa circunstância para dizer que tive muita ajuda, né, sobretudo ajuda pública e pessoal também, professores que foram muito generosos comigo também, me deram oportunidades na minha trajetória, tá? Então, eu queria salientar isso para fazer um discurso em favorecimento assim do sistema público de ciência e não da meritocracia na academia, tá? Então, isso é uma primeira questão que eu queria marcar aqui em relação à minha trajetória. E cheguei até a história ambiental por meio da história das ciências, né, e sobretudo dessa tese de doutorado que a Helenita mencionou, porque estudei os cientistas, né, do início do século XX que estavam aí já trabalhando
trabalhando e pensando o Brasil. Essa é uma marca muito importante que tinha tudo a ver, né, com a bolsa de iniciação científica que eu tive na Fiocruz, e quero marcar isso também, né? Essa bolsa foi muito importante porque ela definiu a minha trajetória, né? E uma das questões de estudar a história das ciências era da gente também pensar a própria importância da nossa instituição na ciência e na saúde pública no Brasil. E isso me levou, então, a estudar esses intelectuais, né, que estavam imbuídos desses projetos de transformação social e nacional. E uma das questões importantes eram as viagens científicas, né? Uma das ações importantes desses intelectuais, desses cientistas, né? Da minha instituição e de outras instituições científicas da ocasião também, do Brasil, da virada do século XIX para o século XX, eram viagens científicas que faziam de conhecimento, né, do território nacional. E isso era bem interessante, porque eles já tinham uma visão, para falar aqui como o David Arnold, né? Eles já trabalhavam com paradigmas ambientalistas, digamos, com visões, né? E no caso específico assim, dos cientistas e dos médicos que eu trabalhava e que eram oriundos, né, da minha instituição, do Instituto Oswaldo Cruz na época, que hoje é a Fiocruz, né? Eles já tinham essa perspectiva por conta da área em que eles atuavam, que era a medicina tropical, né? Então, eles já tinham essa perspectiva ambiental, disso que a gente hoje, né, em termos contemporâneos, chamaria de ecológicos, né, nos processos de saúde e doença. Eles já buscavam investigações de cunho ecológico para entender doenças. Então, essa perspectiva ela estava colocada desde então e já me aproximou, né, dos estudos, digamos, de cunho ecológico. Outras ações desses intelectuais e desses cientistas também tinham a ver, né, com conhecimento, né, conhecimento da natureza para exploração econômica, mas, ao mesmo tempo, né, com perspectivas conservacionistas. Então, com isso, eu fui tomando perspectivas conservacionistas que, na verdade, estão até na origem de algumas iniciativas de criação de áreas preservadas, como parques nacionais, né? Então, foi mapeando um pouco a diversidade de projetos e de atuação desses intelectuais e desses cientistas que eu fui tomando contato também com esse paradigma ambientalista, digamos, né, entre muitas aspas, que também orientava o seu pensamento e as suas obras, né, obras intelectuais, mas mesmo institucionais na ocasião. Então, fui desde aí juntando história das ciências e história ambiental. Perfeito. Denis, né? Então, bom dia, professora, seja bem-vinda ao nosso canal. É uma alegria também estar aqui conversando com você. E também gostaria de falar que, quando eu entrei na pesquisa em História, o meu primeiro tema de pesquisa foi sobre a história da eugenia. E meu orientador foi o professor Vanderlei de Souza, que você deve conhecer bem, que eu, inclusive, li vários artigos, textos seus para aquela iniciação científica. Então, eu entrei na pesquisa em História estudando um pouco daquilo que você também estuda, né? E eu gostaria de lembrar isso. E aí, a minha pergunta é justamente sobre essas trajetórias que você estuda, né? Desses intelectuais, cientistas, que fizeram também aí várias viagens pelo Brasil e a partir dessas viagens, em alguns momentos você cita a ideia de que o Brasil era um imenso hospital. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas pesquisas e também se esses estudos, se esses trabalhos desses intelectuais influenciaram na construção de políticas públicas do Brasil naquele momento, então se elas tiveram uma influência na realidade social brasileira também. Que bom, Dani, saber que você trabalhou com o Vanderlei, né? Vanderlei, que também é egresso, digamos, aqui do nosso programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, né? Hoje um colega queridíssimo, colega e amigo queridíssimo, né? Com quem, de fato, tive muitos diálogos nesse processo todo, né? Sobretudo porque a gente tem um ponto de identificação intelectual muito forte, que é o Edgar Roquette Pinto, né? Que foi o tema
da tese de doutorado do Vanderlei, né? Eu fiz, né? Eu cheguei a coordenar um livro sobre a obra do Roquette, que era um desses intelectuais exatamente que estava nas várias iniciativas, né? Que eu estudei no doutorado, inclusive essas que hoje a gente chamaria de história pública, né? De divulgação científica, né? O Roquette teve muita importância ali em ações educativas, em ciência, no Museu Nacional, seja criando a primeira rádio do Brasil para divulgar ciência, né? Então, assim, Roquette tem tudo a ver hoje com o que vocês estão fazendo aqui nesse programa, então que coincidência muito, muito feliz. De fato, né, essa discussão sobre o Brasil Imenso Hospital, ela tem tudo a ver com essas viagens científicas, né, que eu, em parte, estudei no doutorado, né, e isso está muito, digamos, muito derivado de uma obra de referência também no campo da história das ciências e da saúde, que é o trabalho da socióloga, né, nossa ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, com seu trabalho, né, muito importante, que foi Um Sertão Chamado Brasil, né? Nízia começou com essas discussões exatamente sobre as expedições científicas, né, que eram chamadas na ocasião como missões civilizatórias. E ela, né, junto com Gilberto Ortmann, que é, né, outro também historiador da ciência, sociólogo, né, que trabalha com essas questões, né, que esses trabalhos de referência, e aí tem Nízia com seu livro Um Sertão Chamado Brasil, mas Gilberto também com seu livro, que ambos, né, oriundos das suas teses, premiadas teses de doutorado, Nízia com O Sertão Chamado Brasil e Gilberto com A Era do Saneamento. Eles fizeram essa discussão da importância também dessas viagens do então Instituto Oswaldo Cruz para a construção material e simbólica, digamos, do Brasil, né? Então, para quem tem interesse nesse debate, essas são duas obras assim absolutamente incontornáveis para essa discussão, né? E um dos debates que eles já traziam e que eu procurei aprofundar, até porque estava trabalhando com eles, né, lá na Fiocruz, né, e trazendo novas perspectivas assim para a importância dessas discussões, né, para o próprio debate intelectual e político, né, das primeiras 3 décadas, digamos, do século XX, né, eu me deparei e aprofundei com essa discussão aí do Brasil Imenso Hospital, que, na verdade, foi uma formulação do médico Miguel Pereira, né, em 1916, como uma reação, digamos, à circulação de um relatório, né, de uma dessas viagens do Instituto Oswaldo Cruz, que foi aquela coordenada pelos médicos Arthur Neiva e Belisário Pena, que percorreram, né, várias áreas do Nordeste do Brasil em 1912. E aí, né, a gente também tem de lembrar que essa é a mesma ocasião em que tinha acabado de ser feita a reforma urbana, né, então capital federal, então se vivenciava muito, né, um certo orgulho, digamos, civilizatório da Belle Époque, né, da transformação modernizante que se fazia no Brasil, principalmente em grandes centros urbanos da ocasião. E o que esses relatórios, né, vinham e que, na verdade, ficou muito condensado nessa frase do Miguel Pereira, do Brasil Imenso Hospital, o que esses relatórios diziam olha, tem um Brasil desconhecido, né, dessas elites das grandes capitais e dessa visão do Brasil moderno, né? Tem um Brasil atrasado, entre muitas aspas, né, que convive com esse Brasil moderno. Essa é a perspectiva que a Nízia, né, discute muito no livro, que é dos dois Brasis, né, de uma dualidade assim constituinte da visão intelectual sobre o Brasil. E no relatório que o Miguel Pereira deu muita ênfase, isso foi muito discutido, né, reverberou muito, o que ele dizia olha, vejam aí os trabalhos desses cientistas, também do próprio Carlos Chagas, que tinha descoberto uma doença nova nos sertões do Brasil, também por meio dessas viagens científicas, tem um Brasil esse Brasil atrasado, tem um Brasil doente, né, e doente, pessoas que estão sofrendo de doenças que já são preveníveis por meio da ciência, né? Ele estava falando de febre amarela, mas estava falando sobretudo de malária, de doença de Chagas, de ancilostomose, que é uma verminose, enfim. Então, era dessas doenças que esses intelectuais, que esses médicos estavam dizendo. Essa frase ela ecoou tão forte, né? Isso foi num discurso
né, que o Miguel Pereira fez, se eu não me engano, na Academia Nacional de Medicina, mas, enfim, ele fez esse discurso, isso ecoou nos jornais por muito tempo, né, essa imagem tão forte, e no âmbito de todas essas iniciativas, criou-se uma campanha, né, pelo saneamento dos sertões, pelo saneamento do interior do Brasil. Isso foi muito importante, eu diria que tem muitos ecos, sim, né, na própria história da saúde no Brasil, porque essa campanha, na verdade, ela teve na origem da própria federalização dos serviços de saúde no Brasil, né? A gente está falando no início do século de um país, né, em que vigorava o federalismo e que os estados tinham muita autonomia para a implementação das suas políticas, né, públicas. E aí, então, tinha muita discrepância interna, né? Assim, um estado como São Paulo tinha uma saúde muito mais estruturada, né, do que estados do interior, das regiões que hoje a gente conhece como Norte e Nordeste, por exemplo, né? Então, o que esses intelectuais diziam é que não, tem de ter um serviço, né, de saúde centralizado no governo federal, isso não existia até então, né? No governo federal, e que tenha políticas que sejam mais uniformizadas e que atendam emergencialmente a essas áreas, volto a dizer, entre muitas aspas, atrasadas, né? Então, foi essa campanha oriunda do debate sobre o Brasil Imenso Hospital que criou o Departamento Nacional de Saúde Pública, né, na virada de 1919 para 1920, que está na origem da própria criação do Ministério da Saúde, algumas décadas depois, né? Ministério da Saúde e da Educação, que foi criado em 1930 e depois separado em 1953. Então, tem sim muita reverberação, né, muitos efeitos até hoje, porque instituiu, assim, como muito importante essa ideia de que é necessário um serviço público de saúde que seja universal, ou seja, para todo mundo, né, e com parâmetros também que sejam isonômicos para todo mundo, né, no mesmo país. Nossa, que interessante isso, né? Saber que tem uma trajetória, né, entre essas instituições até chegar a esse, né, tão maravilhoso SUS, né, porque com todos os defeitos e problemas é o maior, acho que pelo menos o que eu tenho ouvido é o maior sistema de saúde, acho que público do mundo, né, ou um dos maiores do planeta. Né? É o maior. É o maior, né? É o maior. Abrangência em números e em serviços oferecidos. É o maior do planeta. Sim. E aí o pessoal reclama, mas como que uma coisa dessa também não vai ter algum problema? Enfim. Pela complexidade, né? Assim, porque a gente acaba achando que o SUS, muita gente acha que o SUS é assistência hospitalar para pobre. O SUS, ou para quem não tem plano de saúde, melhor dizendo. Mas o SUS não é isso. O SUS não é só assistência hospitalar. O SUS é promoção à saúde, eu poderia falar muito disso, mas assim, não é uma das perguntas, né? Mas é só aqui para fazer uma defesa do SUS, que tem muitos problemas mesmo, né? E assim, e essa trajetória histórica ela é muito importante até para a gente entender esses serviços de saúde, porque eles são diferentes, né? O SUS é diferente, o SUS em alguns lugares funciona melhor do que em outros, o SUS do Rio de Janeiro é muito complicado, há outros lugares que têm um SUS melhor estruturado, mas como eu dizia, não é só assistência hospitalar, é isso também, mas é promoção à saúde, é plano nacional de imunizações, é muita vacina de graça, né? É farmácia popular e é pesquisa em ciência e tecnologia, né? Como a Fiocruz, por exemplo, faz, né? E a produção nacional de vacinas também, como a Fiocruz e o Butantan também fazem. Tudo isso é SUS. Mais vigilância sanitária, ambiental. Então, assim, não existe dizer que as pessoas, eu tenho plano de saúde, eu não uso o SUS. Usa sim. Vai a restaurante, come alguma coisa, tem vigilância sanitária ali do SUS. Então, assim, todo mundo usa o SUS, né? Tem uma frase da Fiocruz que a gente gosta, que a gente brinca muito, né? Que foi uma das campanhas. Você pode até não saber, mas leva a Fiocruz dentro de você. Porque todo mundo já tomou vacina da Fiocruz. Então, a gente pode brincar. Você pode até não saber, mas leva o SUS dentro de você. Que maravilha! Leva assim. Maravilha. Sara. Bom, antes de mais nada, eu só queria reforçar a mensagem da professora Lenita para todo mundo se inscrever no canal, compartilhar, para que esse tipo de conhecimento sobre o SUS e todos os conhecimentos que a professora Dominique e os nossos outros entrevistados sempre trazem, tão generosamente aqui no canal. E então dizer bom dia para todo mundo que está assistindo, para a professora Dominique,
que eu também, assim, nos meus estudos, me interesso muito pelas percepções da Amazônia e tudo mais, então, diversas vezes recorri aos seus trabalhos, então fiquei muito feliz com seu aceite para a entrevista de hoje. E a minha pergunta vai em relação a essas viagens científicas da Amazônia, que você já comentou um pouquinho na sua primeira resposta, né, que tem vários trabalhos falando sobre essas viagens, mas no início do século XX, então, Comissão Rondon, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e eu queria que a professora falasse um pouco qual o papel dessas viagens nessa construção de ideia de Amazônia, e se na sua avaliação há continuidades entre essas expedições científicas e os projetos de ocupação da Amazônia promovidos mais tarde pela ditadura militar, né? Então, Polo Amazônia, construção de rodovias, enfim, indo ainda um pouquinho mais longe, né? Como legado dessas expedições científicas lá do início do século XX ajuda a gente a compreender as formas atuais de conhecer, de explorar, representar e perceber a Amazônia, né? Seja pela ciência, pelas ONGs ou pelo Estado. Obrigada, Sara, pela pergunta. Sim, sem dúvida, né, essas expedições elas foram muito importantes para ajudar, quer dizer, na verdade, para construir imagens, né, para construir discursos e interpretações, digamos, intelectuais e científicas sobre a Amazônia, e mais ainda, a divulgá-las, né, a colocá-las aí num certo imaginário social sobre a região / bioma, né? Ali entre nós ali da Fiocruz, né, eu até queria citar dois colegas, né, que fizeram trabalhos muito importantes sobre essas visões, né, científicas sobre a Amazônia. O primeiro deles é o Júlio Schweikart, que é da Fiocruz Amazônia, né, porque a Fiocruz é uma instituição que está presente, né, em todas as regiões do Brasil. A gente tem unidades, né, da Fiocruz em todas as regiões do Brasil, né, o prédio mais conhecido daquele do Castelo, no Rio de Janeiro, no Campos de Manguinhos, mas a gente tem Fiocruz em muitos outros estados. Então, convido todo mundo que queira conhecer mais a Fiocruz a procurar, porque tem Fiocruz dentro de você e tem Fiocruz perto de você. Então tem o Júlio Schweikart, que é da Fiocruz Amazônia, que trabalhou exatamente na sua tese de doutorado, né, sobre essas viagens, né, médico-sanitárias à Amazônia, a importância delas para a própria constituição dos serviços, né, públicos de saúde na Amazônia, e o Rômulo de Paula Andrade, né, que tem um livraço, uma tese de doutorado também maravilhosa, né, que saiu pela editora Fiocruz no ano passado, ano passado. No ano passado, que é a era do desenvolvimento na Amazônia, que ele também fala, né, dessas visões, né, sobre a Amazônia e como elas foram importantes para essas intervenções, digamos, né, públicas e transformações da própria sociobiodiversidade, né, na região. Tá? Então, convido todo mundo que tem interesse a conhecer tanto o trabalho do Júlio Schweikart como o do Rômulo. E eles vão falar, né, e assim, os trabalhos da gente também vão mostrar, sobretudo os que a gente fez sobre a Comissão Rondon, como, de fato, são importantes para veiculação, para a construção e veiculação dessas imagens sobre o inferno verde, né? No caso das missões lá das expedições do Instituto Oswaldo Cruz / Fiocruz, né? A ideia de que seria uma região, né, com doenças, né, escondidas, de ecologia complexa, né? O Oswaldo Cruz chega a construir a imagem da malária como duende da Amazônia, né? Então tem essas perspectivas, né, de uma região complexa do ponto de vista ecológico, né, e ao mesmo tempo assim de difícil, digamos, permanência e vivência por conta dessa complexidade ecológica. Uma outra perspectiva que também está presente em alguns desses materiais, desses relatórios, e que é muito importante da gente ressaltar, é que não se daria a conhecer que essa região, digamos, né, como ela era
era conhecida mais no início do século, que não se daria a conhecer essa região sem diálogo, né, sem incorporação dos conhecimentos locais, né, sem o que a gente hoje, em História da Ciência, né, chama e valoriza muito, que são esses intermediários, né, porque volta e meia, ou mesmo nos relatórios, né, alguns dão mais relatórios, né, em que se falou diários de campo, que se fala mais do cotidiano das viagens, e menos nas publicações oficiais em que esses conhecimentos foram invisibilizados, né? Em História das Ciências a gente faz, né, esse cruzamento entre suportes para poder ver, de fato, como esses conhecimentos locais, esses atores locais, eles foram importantes até para a própria viabilização dessas expedições científicas, né? Porque não tem um cientista que chega no lugar e que, né, que sem essa estrutura e esse apoio local que vai fazer pesquisas, né, entrar, enfim, a Amazônia adentro, né? Então, essa também é uma outra questão muito importante que a gente tem procurado ressaltar nesses trabalhos, né? O quanto a ciência, né, oficial, ela é devedora, né, de uma diversidade, de uma pletora de conhecimentos originários, tradicionais, né, e de tradicionais que incluem dos ribeirinhos, dos beiradeiros, né, e originários, aí fortemente, claro, os conhecimentos das sociedades indígenas com os quais os cientistas lidaram, né? Então, essa é uma perspectiva importante. Outra é, de fato, né, a que está presente nos relatórios e nas políticas que derivaram desses relatórios médicos científicos, é de uma região de riqueza, né, assim, natural, excepcional, inesgotável, né, que precisava ser melhor conhecida, que seria uma região ainda desconhecida, que precisaria de mais presença da autoridade pública, né? Essa também é um debate que tem a ver até com o Brasil Imenso Hospital, né? A Amazônia estaria nesse hospital, né, que seria o Brasil, então precisava de maior presença da autoridade pública, né, do Estado, inclusive dos cientistas, para conhecer melhor essas riquezas que precisariam ser exploradas, né, para modernização e desenvolvimento de todo o Brasil. Então, é essa pletora, digamos, de imagens, né, que essas expedições, que esse conhecimento, digamos, médico-científico das primeiras décadas do século XX ajuda a consolidar, né? E insisto, o trabalho do Rômulo fala bastante dessa discussão, né? Isso ele mostra assim no extenso para quem tiver interesse em conhecer melhor. Então, desse ponto de vista, né, desse ponto de vista do imperativo do aproveitamento econômico, né, da Amazônia e divisões, por exemplo, né, estou aqui lembrando de que a Amazônia seria o próprio celeiro do mundo, né, de que seria possível alimentar o planeta inteiro, né, só com digamos, com a implementação, né, com a expansão de agricultura na Amazônia, porque o solo seria muito fértil, né, e claro que isso demandaria a derrubada da floresta, mas ao mesmo tempo, né, tinha gente que dizia não, isso precisa ser conectado com estudos ecológicos, né, porque a Amazônia é muito diversa, a questão da complexidade ecológica da qual eu já falei, né? Então, um ponto muito importante que a gente tem buscado salientar é esse do papel assim contraditório e ambíguo mesmo da ciência e dos cientistas, né, nessas intervenções, né, na própria produção de conhecimento que fizeram sobre a Amazônia. Ao mesmo tempo, então, que ajudaram, né, com as suas pesquisas a explorar economicamente a Amazônia, eles também foram cruciais, né, para a demonstração de que esses movimentos de exploração econômica, de que eles estavam, né, criando assim, muitos problemas ambientais. Então, tanto estão os cientistas, as ciências e os cientistas estão nesses projetos de exploração econômica, como estão nos discursos ambientalistas, né? E essa é uma perspectiva, então, importante, que é de chamar atenção para essa contradição. Então, tem uma continuidade em relação, né, assim, a essas viagens, é o que foi feito durante a ditadura, mas eu vejo rupturas também muito importantes, né? Eu acho que assim, essas em relação, por exemplo, à presença massiva, né, de projetos internacionais de mineração, ou mesmo na relação com as sociedades indígenas, né? As expedições, essas comissões, os cientistas tinham uma visão muito tutelar dos cientistas, que era de incorporação e de aculturação, e a ditadura militar ela vai
né, implementar, digamos, um processo assim de genocídio rápido e violento, de ecocídio mesmo, né, na Amazônia, que não tem paralelo com outras experiências, tá? Então eu diria que tem continuidades e descontinuidades. Então, Dominique, você participa do projeto de pesquisa Amazônia como microcosmo do Antropoceno, a história das pesquisas transnacionais em ecologia amazônica e os impactos ambientais da grande aceleração, 1952-2002, né? Que é um projeto coordenado pelo seu colega da Fiocruz, né, o André Felipe. Um abraço para o André. Você e a equipe de pesquisa participaram de um dossiê do periódico CTS em Foco, né, o dossiê Amazônia e o Antropoceno, e no seu artigo você argumenta, né, que a região amazônica está na origem do pensamento ecológico contemporâneo, que visava compreender a dinâmica geral do clima. Aí, nesse sentido, eu te pergunto, qual o papel da ciência e dos cientistas nesse processo, né, que conecta dramaticamente a Amazônia aos processos de controle, exploração, domesticação, comodificação e gestão da natureza, né, usando as palavras da Tsing, e, ao mesmo tempo, como os cientistas podem atuar no contexto de mudanças climáticas, né? Qual o papel aí da ciência e dos cientistas? Essa visão, né, sobre a Amazônia como na origem do pensamento ecológico, né, contemporâneo, ela é muito devedora, né, ela é comum, né, entre todos os membros do nosso grupo de pesquisa, né, do núcleo de pesquisa que a gente tem lá na casa de Oswaldo Cruz, que é coordenado pelo André, o núcleo de pesquisa de História, Ecologia, né, e Saúde no Antropoceno, e a gente tem, então, essa pesquisa, né, que, na verdade, é um projeto que contou com financiamento do CNPq, que está se encerrando agora, né, a gente vai começar um projeto novo, mas, enfim, esse daí é o projeto vigente, mas está se encerrando, que é esse da Amazônia como microcosmo do Antropoceno. Então, essa é uma hipótese, né, que a gente compartilha e que tem relação com muitos outros trabalhos, né, um deles do Antoine Acker, que é um estudioso, digamos, né, dessas intervenções internacionais aí modernizantes na Amazônia, em que ele mostra exatamente de como né, do que a gente falava, como esse ecocídio aí, né, é liderado pela ditadura militar na Amazônia, como ele está na origem, né, do próprio movimento ambientalista contemporâneo, né, porque foi a aceleração, digamos, né, da destruição da floresta, né, e toda a sua divulgação, que, na verdade, que fez, né, que ajudou a transformar a Amazônia nesse bioma de interesse planetário. O que a gente faz é mostrar a participação das ciências nesse debate, e aí ressaltando esse papel contraditório, esse papel ambivalente do qual eu falei, né, porque os cientistas estavam, né, assim, a gente discute, né, as cooperações internacionais, como é que enfim, é um projeto mais complexo do que eu vou conseguir falar aqui agora, porque a gente está falando de cooperações científicas transnacionais que envolveram muitos países e muitas instituições locais, né? E a gente mostra como muitas dessas cooperações elas foram feitas no âmbito desses projetos de exploração econômica que começaram nos anos 70 e se aceleraram muito nos anos 80 e 90, mas como eles participaram disso, né? Os ciências e os cientistas, tanto desses projetos de exploração econômica como nesse de hidrelétricas, né? Expansão da fronteira agrícola, enfim, dentre outros, mas como foi no âmbito desses projetos que muitas questões, né, muitas pesquisas relativas à própria importância climática, a própria importância da Amazônia para a regulação climática planetária, como elas começaram no âmbito dessas grandes cooperações internacionais que a gente está estudando. Então, esse é um elemento importante, né, desse papel contraditório e ambivalente das ciências, né? O outro, que também é muito derivado de outros trabalhos, como do Richard Groove, do próprio José Augusto Pádua, né, que é uma referência aqui importante para a nossa história intelectual, história ambiental brasileira, né? Esses dois autores são aqueles que mostram de maneira muito importante como o pensamento colonial, né, dos espaços coloniais, ele está na origem dessa crítica ambiental. Então, a gente vai numa linha muito importante, assim como essa, né? A gente segue essa perspectiva
perspectiva de que espaços periféricos, né, então, foram muito importantes para a elaboração desse pensamento de cunho ambiental, de cunho conservacionista. Então, são esses elementos que orientam muito a gente a mostrar como essas instituições, esse pensamento local, esse pensamento amazônida, ele estava participando, né, aí no caso do Verteste, no que nos interessa, da própria discussão sobre ecologia amazônica e de como essas discussões sobre ecologia amazônica, né, tentando entender ali os efeitos, quais eram os riscos dos efeitos desses processos de exploração econômica, como essas pesquisas em ecologia amazônica, elas estão na origem da própria, ou como elas participaram, digamos, da própria institucionalização das pesquisas climáticas e das pesquisas das ciências do sistema Terra, né? Então, assim, essas pesquisas na Amazônia, elas têm tudo a ver com o debate sobre o antropoceno agora, né? É isso que a gente está discutindo e tentando demonstrar no nosso projeto. E em termos até de participação, né, dos cientistas, hoje em dia, que a Helenita perguntou, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que dar conta, que eu tenho chamado muita atenção nas minhas aulas, com os meus alunos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma discussão ética sobre essa participação ambivalente aí das ciências, né? Assim, nós, historiadores das ciências, a gente tem esse papel também, esse compromisso, né? Assim, e a própria Anna Tsing tem chamado a atenção, tem feito essa convocação, né, de que cientistas, nós, que a gente pense digamos, numa ciência do fracasso, né, que a gente se pergunte no que deu errado na participação das ciências nesses processos, né, que resultaram no que ela chama nos detonadores do antropoceno. Então, essa discussão ética ela é muito importante. Outra, né, nessas discussões climáticas, né, sobre mudanças climáticas, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais transdisciplinar, né? E aí com visibilidade também assim, grande, né? Assim, mostrando a importância da participação das ciências sociais e humanas nesse processo, né? Algo que também tem sido muito reivindicado até nessas várias discussões, nessas próprias problematizações que se fazem, né, do uso de termos como antropoceno, né, e com propostas mais alternativas, né, que não são propostas, digamos, alternativas para a discussão geológica, né, mas que são propostas exatamente para dar visibilidade a processos socioeconômicos que também foram muito, muito importantes, né, nessa transformação, digamos, aí do planetária, né, dos últimos séculos, né, que resultaram no antropoceno. E essa discussão, então, das ciências sociais e humanas, ela é importante exatamente por causa disso, né, para a gente, enfim, fazer a devida responsabilização, né, de quem está na origem desses processos, né, da gente fazer uma discussão sobre a importância da colonização, né, da própria história colonial, da gente fazer uma discussão que seja importante, né, mostrando as assimetrias do próprio processo de industrialização, né, com seus resultados tão desiguais, né, em que certas localidades no planeta ficam com as benesses desses processos e outras ficam, né, apenas como digamos, os locais de depósito, digamos, né, tanto de extração de recursos naturais, né, quanto de depósitos dos excedentes desses processos de industrialização. Então, chamar atenção até para isso em discussões recentes sobre, né, assim, a importância do carro elétrico como uma tecnologia verde, né? Então, o carro elétrico fica na Europa como uma tecnologia verde, mas a gente fica com os acidentes, né, de Mariana e Brumadinho, né? Então, essas desigualdades, né, assim, dar visibilidade a essas desigualdades, isso é muito importante e acho que é um papel combinado, né, ele não é segmentado, ele é combinado com essas pesquisas climáticas, né? Então, nessa discussão sobre mudanças climáticas e antropoceno, cientistas sociais, né, cientistas oriundos das ciências humanas precisam participar porque eles são tão importantes quanto os cientistas da geologia e os cientistas aí das ciências do sistema Terra para o entendimento, né, devido do desafio que a gente está enfrentando. A minha pergunta, professora, é relacionada à ideia de futuro, que você tem trabalhado muito nas suas obras, nos seus trabalhos mais recentes, e aí pode gerar um estranhamento nosso, né? Pensar a história focada nessa questão do futuro. A gente pode relacionar essa ideia também com a questão das mudanças climáticas e o perigo iminente que as mudanças climáticas têm trazido.
E aí, pensando nesse tema das mudanças climáticas, da ecologia, você é mais otimista ou mais pessimista em relação ao nosso futuro enquanto humanidade e a questão ambiental? Eu tenho, Denis, muito interesse nessa discussão sobre futuro, por mais que ela seja estranha, né, de fato, para os historiadores, né, até porque muita gente fica achando, nossa, você está, né, tá querendo discutir previsão, não, né, isso tem tudo a ver, na verdade, assim, com duas experiências, com a minha trajetória, um pouco da qual eu falei, que a Elenita falou, das minhas áreas de atuação, né, quando eu fazia, sei lá, meu doutorado, eu pensei, né, e cheguei a atuar bastante dando curso sobre isso, eu pensava que eu ia trabalhar com teoria e metodologia da história, né, com história da historiografia. Isso tem tudo a ver com história da ciência, claro, né, mas eu pensei que ia ser mais focada nessa área, pelo menos era o meu plano, e a vida leva para outros caminhos, e mais uma vez eu digo que a minha iniciação científica, né, ela foi muito crucial aí, enfim, no endereçamento para a história das ciências. Mas então eu tinha né, digamos, eu tenho essa formação em teoria da história, né, porque era um interesse e tinha a ver também com as questões, né, que eu estudava, né, cheguei a fazer bolsa sanduíche com François Hartog na França, então estudei muito essas questões dos regimes de historicidade, então pensar a história tinha tudo a ver, a história, né, a escrita da história, o pensamento histórico, né, tinha tudo a ver com essa investigação, digamos, das diferentes visões, né, das diferentes cosmovisões, digamos, sobre o tempo. É claro que na ocasião, né, isso tem me interessado mais recentemente, na ocasião a gente ficava muito na visão ocidental, né, na visão mais científica, digamos, que se tem sobre o tempo. Mas desde então, né, até por conta do que mesmo é discutido, né, por muitos autores aí em relação a regimes de historicidade, tem muito diálogo também com antropologia, né, com o próprio Lévi-Strauss, com o Marshall Sahlins, né, com essas visões assim diferentes, né, sobre o tempo, né, na formulação do Lévi-Strauss das sociedades frias e sociedades quentes, como isso tem tudo a ver com o que elas pensavam sobre o tempo. E aí uma leitura muito incontornável para mim, eu acho que para muitos até hoje, era o Koselleck, claro, né, o Reinhard Koselleck, com a discussão sobre o futuro passado, né? Então esse também era um interesse grande para mim, né, no entendimento dessa visão de tempo, né, que vigora no modo como a gente escreve a história, e no modo até como a gente entende a nossa própria atuação no mundo, né, porque o Koselleck chega a dizer ali dos futuros passados, a chamar a atenção, como é que estão estruturadas as utopias modernas, né, digamos, com a desvalorização completa das trajetórias históricas e com essa perspectiva de que o futuro é esse tempo histórico completamente aberto, onde tudo pode ser feito, né? Basta a vontade política e eliminação dos inimigos, né? Ele diz isso. As utopias, né, dos séculos 19 e 20, elas estão fundadas digamos, nesses elementos, né? E ele também, né, muito corajosamente chama a atenção. Isso tanto estrutura, né, o socialismo, né, de basta a vontade política, de que, né, e a gente pode construir o mundo que quiser, como no próprio nazismo. Né? Então, assim, essa complexidade que sempre me interessou. E por conta disso, né, dessa aliança entre história e futuro, mas isso pensando muito de como é que a gente se insere, né, nós historiadores, né, escrevendo a história e ao mesmo tempo nesse debate público, eu também trabalhei um tempo numa experiência que foi muito rica, né, de 2 anos, numa experiência institucional nova, né, que vigorou alguns anos na Fiocruz, que foi na coordenação das ações de prospecção. Isso quando Nízia era presidente da Fiocruz, então eu trabalhei com o Carlos Gadelha, que também era uma referência para nós na área de saúde coletiva e da biotecnologia na Fiocruz, então era da gente juntar, né, assim, e tinha essa ideia dos historiadores pensando o futuro da ciência e da saúde, então assim, foi muito, muito rico, né, então eu aprofundei até a formação em ações de prospecção, em leituras de cenário, né, então fiquei trabalhando com essas dimensões.
dimensões, mas tentando entender, né? E agora, mais recentemente, até por conta das discussões sobre antropoceno, tentando entender a grande diversidade, né? Volto a dizer, de cosmovisões nessas perspectivas aí temporais. E por isso mesmo, né, aprendendo agora, mais recentemente, até com cosmovisões afro-indígenas, né, eu problematizaria muito essa nossa visão, né, do futuro como esse tempo histórico aberto onde tudo pode ser produzido, né? Acho que essa dimensão aí do antropoceno, ela nos mostra, né, o quanto a trajetória histórica ela é importante, como ela elimina aí elimina não, né, como ela estreita o repertório aí dos futuros possíveis. E nessa linha dos futuros possíveis, né, aí com a sua pergunta de eu sou mais otimista ou mais pessimista, eu tenho tentado, né, como eu disse, mais alimentada por esses aprendizados aí com conhecimentos indígenas do que hoje em dia, né, do que mais por outras perspectivas, né, eu tenho tentado estar presente, né, o máximo presente na vida que a gente tem, no tempo que nos resta. Né? Essa é uma discussão que tem ou uma perspectiva que tem me alimentado bastante. Então, assim, diria que nem sou otimista, nem sou pessimista, talvez tenha buscado ser mais otimista, né? nessa ideia do presente, mas não é bem otimista, realmente a ideia é ser de presente, mas tentando me orientar por duas frases que eu gosto muito, né? Por duas visões que eu gosto muito. Uma dos estudantes de 1968 que diziam: sejamos otimistas, né? Vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Né? Então, quer dizer, a gente está num tempo muito difícil, a gente, né, nem tem como ser pessimista, niilista, né? Ficar completamente inerte. A gente tem muito compromisso, né, intergeracional, seja para honrar quem veio antes da gente, seja também com quem vem depois, inclusive nossos filhos e netos. E a outra, né, que é absolutamente linda, tem a ver com uma fala que vocês já devem ter ouvido, né, do Ailton Krenak, quando fazem essa mesma pergunta para ele. E aí ele diz: eu não sou nem otimista nem pessimista, mas eu tento ser, né, assim, ser alegre no tempo que eu tenho, porque aí ele diz: a vida é uma dança cósmica, né, é uma festa. Você não vai ficar triste, né, sendo convidado para uma festa. Então eu tenho procurado também está muito presente nessa dança cósmica, né? Mas procurando honrar aí esse compromisso, como eu disse, intergeracional. Eu só queria, Helenita, antes de agradecer pela entrevista, eu queria agradecer a presença da professora Dominique aqui, dizer que foi muito rico, aprendi muito nessa entrevista. Eu vou continuar ouvindo vocês, mas eu vou me arrumando, que eu preciso ir daqui a pouco para a escola, né? Eu tenho aula e tenho formação, então eu vou me organizando e ouvindo vocês aqui até o final. Muito obrigado pela experiência. Obrigada, Denis. Eu que te agradeço, tá? Muito obrigada mesmo pelas tuas perguntas e participação aqui. Adorei saber que você trabalha com o Vanderlei. Boa sorte. Certo, tudo certo. Obrigado, Denis. Tchau, Denis. A minha pergunta ela é um pouco também nessas diferentes formas de fazer história, porque você, junto com outros autores, organizou um livro muito interessante chamado Diários da Pandemia, e eu fiquei muito curiosa com essa proposta, né? Inclusive, eu me lembro que em 28 de março de 2020, quando a pandemia estava só começando, em uma reunião online do Labima, o professor João Klug, ele sugeriu que cada um mantivesse um diário daquele momento de pandemia, e eu sei disso, e a data certinho, porque eu de fato fiz, e fiz um diário, como ele falou, seguir o conselho, né? Mas vocês fazem isso de uma forma muito legal, né? Misturando esse testemunho mais pessoal com uma análise historiográfica. Por isso eu queria saber um pouco mais de como surgiu essa ideia de organizar o Diário da Pandemia, qual foi o principal desafio também de reunir textos escritos nesse calor do momento ali, né, por autores de diferentes contextos. Quais paralelos históricos, né, que foi colocado ali que mais te chamou a atenção durante essa organização? E, por fim, eu acho que o livro mostra muito bem como as pandemias, assim como a gente estava falando das mudanças climáticas, né, também são fenômenos sociais além de biológicos, né? Então, como isso desafia as formas tradicionais de fazer história e as fronteiras entre essas disciplinas, né? Obrigada, Sara.
Esse livro, na verdade, ele foi assim, né, um efeito não antecipado claro, né, como a própria pandemia também era, né, mas ele foi surgindo assim no processo de alguns trabalhos que a gente foi fazendo lá na Fiocruz, mas também dessa perspectiva assim forte, né, que eu aprendi na minha instituição e da qual eu me orgulho muito, que é essa, né, da qual eu já falei, que é da ciência com compromisso social. O que tinha acontecido é que eu tinha acabado de virar, né, assim, na virada de 2019 para 2020, eu tinha acabado de virar chefe do meu departamento, né? E aí logo veio a pandemia e eu pensava, nossa, a gente vai ficar super fragmentado, super individualizado, né? Como é que a gente vai fazer? Então eu queria pensar em alguns trabalhos coletivos que nos mantivessem juntos, né? Pensando juntos, inclusive aquela dimensão. Eu falava, nossa, a gente é um departamento de História das Ciências e da Saúde, está acontecendo uma pandemia, né? Assim, a gente que é especialista, né, em história das doenças, história da saúde, história da medicina, a gente tem alguma coisa a dizer. E isso, na verdade, foi ao encontro também ao fato da gente, na época, né, lá na Fiocruz, historiadores em particular, da gente ter sido muito procurado pela imprensa. Né? Muita gente dizia, olha, mas o que é isso? Né? O que está acontecendo? Tem alguma analogia histórica possível? Tem algum evento que seja similar a esse? E muita gente, né, a própria imprensa perguntava muito para a gente, né, assim, comparando a pandemia de Covid-19 com a gripe espanhola, né, de 1918, que foi uma outra grande pandemia muito mortífera, né, de muita desestruturação social, mas com a pandemia de HIV/AIDS também. Mas as pessoas perguntavam, mas então, o que isso vai ser? Né? O que vai resultar? Quais são as lições da história? Né? Então, a gente ficou muito com essa dimensão das lições da história e, claro, do papel público dos historiadores, e a gente começou, então, a gente montou, né? Eu era idealizadora e editora principal de uma série assim, de textos, né, que foram saindo pela internet. Né? A gente divulgava pela internet no nosso site lá da casa de Oswaldo Cruz, em que a gente, né, assim, chamei, convoquei o departamento, a gente se dividiu em temas e tudo mais para ir escrevendo sobre a pandemia. Alguns meses, né, 3 meses, 4 meses depois, a gente foi se dando conta exatamente de que a gente, né, sem ter planejado, a gente tinha feito um diário, né, do que estava acontecendo, porque as pessoas iam lidando com as circunstâncias, né? Aquele problema da subnotificação, né? O problema que a gente teve de enfrentar, de estar no pior lugar, dos piores lugares, melhor dizendo, para enfrentar a pandemia, que era o Brasil, né? Com um governo negacionista da ciência e da saúde pública. Então, a gente tinha muita a subnotificação também, né? A desestruturação completa do próprio Ministério da Saúde, como essa autoridade pública federal. Então, assim, eram muitas questões sobre as quais a gente veio pensando. E a gente também, até porque acompanhava, claro, né, a Fiocruz como um todo parou para fazer um enfrentamento da pandemia, todo mundo deixou as suas pesquisas para fazer um enfrentamento, né, da pandemia nas suas diferentes áreas de atuação, seja fazendo vacina, medicamento, fazendo, né, levantamento epidemiológico, enfim, a gente, né, com informação, comunicação pública da ciência, enfim. Então, a gente, acompanhando isso, a gente viu que outras pessoas no exterior também tinham feito, ou mesmo em outros lugares do Brasil, também tinham feito textos, né? E aí me juntei, então, com colegas, né? Que também estavam, né, enfrentando, assim, ou porque estavam, né, lidando com essas questões nas suas pesquisas, ou mesmo nos seus cargos institucionais, a gente, então, se juntou para fazer uma seleção de textos e colocar isso numa ordem cronológica que era própria da nossa própria série lá, O Olhar dos Historiadores, né? Então, a gente fez, né, assim, um diário, né, assim, sem isso ter sido muito projetado desde o início, mas a gente acabou fazendo um diário tentando dar conta, né, como eu disse, do nosso papel de historiadores das ciências e da saúde numa pandemia dramática como foi a de Covid-19.
E, sem dúvida, né, uma das perspectivas era essa, que é muito central já nos estudos que se fazem sobre a história das epidemias e das pandemias na Fiocruz, de que, né, essas emergências, né, sanitárias, as pandemias, elas são fenômenos sociobiológicos, né? Então, isso estava nos orientando. E a gente tentava mostrar como, de fato, né, assim, o vírus estava sendo um agente histórico, né, absolutamente central. Não dava para a gente separar essas perspectivas, né, de pensar a pandemia como um fenômeno biológico, que ia ser estritamente biológico, que ia ser resolvido como uma vacina, né? Isso a gente buscava complexificar bastante, porque imagina, né? Uma tanto para nós historiadores, a gente estava vendo, né? Quem nega a dimensão biológica, né, a importância da dimensão ambiental e ecológica na história, a gente estava vendo um vírus, né, transformar um planeta, e ao mesmo tempo, né, quem tem uma visão estritamente biológica estava vendo também a importância, né, dos fenômenos socioeconômicos no enfrentamento da crise sanitária, né? Só para citar aqui um exemplo, o quanto foi complicado, né, assim, os movimentos negacionistas, os movimentos anti-vacina, exatamente para a própria, digamos, confiança pública, né, da confiança da sociedade nas vacinas que estavam sendo produzidas, né, e oferecidas às diferentes sociedades em tempo recorde, né? Então, essa dimensão ela ficou, de fato, muito, muito aguçada, né, muito, muito premente aí na pandemia, e a gente também queria, né, dar a pensar sobre essas questões, né, no livro. E, assim, e trouxe essa, de fato, né, trouxe para frente da cena, né, essa dimensão, digamos, de que a gente precisa, né, de alianças multidisciplinares para o enfrentamento desses desafios contemporâneos, né, seja essas emergências sanitárias, as pandemias, seja as próprias mudanças climáticas, como a gente já falou. Eu diria que nós somos de áreas, digamos, que são transdisciplinares por natureza, né, a história ambiental, a história das ciências, né, mas há muito, se for para falar só da dimensão aqui das ciências humanas, mas ainda tem muita resistência, né, a esses diálogos transdisciplinares. Então, eu acho que é importante, né, que a gente lembre dessas questões dramáticas, né, para a gente saber que a gente não vai compreender, né, e não vai conseguir viver, né, sobreviver a esses processos sem essas alianças entre múltiplos saberes, né? Estou valorizando aqui múltiplos saberes e não só a dimensão da ciência, mas múltiplos conhecimentos, mas também essa dimensão aí transdisciplinar, né? Porque os fenômenos eles não são disciplinares, né? A vida, então, assim, não faz sentido, né, que a gente faça essa segmentação disciplinar. Eu não vejo sentido. Qual a razão disso? Isso, na verdade, só torna mais precária, né, a nossa visão sobre eles, né? E, de fato, essa foi uma dimensão que a gente quis, né, salientar muito aí no nosso livro. Isso que você falou aí, eu acho que é ruim a gente dizer assim que teve algo que foi um ganho, né, com a pandemia, mas, enfim, né, pelo menos no sentido de até os nossos próprios colegas, né, abrir um pouco essa compreensão sobre o quanto a história ela não pode ser só focada no ser humano, né, na agência humana, né? Então, assim, a pandemia nos mostrou que não é um ser que é, né, invisível ao olho nu, um vírus, né? Olha o impacto que causou, né, no mundo inteiro, né, em todas as sociedades, né? Enfim, então isso que você colocou aí, em termos né, de troca de conhecimentos, de saberes, eu acho que é um resultado importantíssimo aí, né? Enfim. Eu ainda acho que é um processo. Eu ainda acho que é um processo, Lenita. Eu esperava que a gente já tivesse mais aberto diante da pandemia e da mudança climática. Eu ainda acho que tem muita resistência, né? E aí eu só posso falar pelo meu próprio campo. Claro. No campo da história, a esses diálogos interdisciplinares. Até em termos do que a gente produziu mais recentemente sobre antropoceno, como historiador da ciência, a gente, né, historiadores, a gente foi, de fato, logo tentar discutir essa questão, que foi a recusa negativa, né,
da União Internacional de Ciências Geológicas para a formalização do termo antropoceno, né? Você lembra disso? Aí alguns colegas, assim, me deixou muito surpresa, né? As pessoas disseram assim, olha, vocês ficaram sem objeto de estudo. Como assim? Né? Assim, entende? Assim, eu fiquei muito surpresa e a gente assim, escrevia, tem mais de um texto sobre isso, o que foi essa dimensão, e a gente mostrando, né, o que era assim, o que era a visão disciplinar da geologia sobre isso, por que ela é diferente da visão das ciências do sistema Terra, e por que esses paradigmas, né, estavam em conflito, e como é que isso tem relação, digamos, até essa própria formalização, até essa própria resposta. Então, assim, também tem uma incompreensão do que seja, né, o objeto científico. Então, assim, eu não vou nem falar só da visão de multidisciplinaridade, mas tem também uma certa compreensão do que é a própria produção do conhecimento científico, né? Como se nas ciências hard isso fosse, digamos, como se a geologia tivesse dado a última palavra e ela estivesse espelhando, né, com a sua última palavra uma realidade, né? Assim, é uma visão muito tradicional, né, do que é ciência. Então, isso tudo me chamou muito a atenção, né? Então, a gente precisa de mais diálogos transdisciplinares, sim, até para a gente entender, né, como é que o nosso conhecimento é produzido como um todo, em diferentes áreas do conhecimento, mas também, assim, qual é a nossa responsabilidade social, né? De fato, não é ficar fechado em caixinhas disciplinares. Eu acho isso muito pouco e muito pobre. Apoio totalmente, assino embaixo. Bom, agora a gente vai para uma parte aqui bem especial, que, né, a gente convidou uma pessoa para fazer um depoimento sobre você. Uau! Sim. Que Oi? Que surpresa! Isso não estava no roteiro. Isso não estava. Com certeza. Uau! Então, achei interessante, inclusive, até de algumas coisas que você falou lá no início, na sua primeira pergunta, vão aparecer aqui no depoimento, né? Então, a gente convidou, né, a Ingrid Casasa, que, né, tem sido sua orientanda aí há algum tempo já na Fiocruz, né, para falar um pouquinho sobre você. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou pedir se você puder fechar o seu microfone, Dominique, para não atrapalhar o áudio aqui. E, ó, tem uma obra aqui do meu lado, meu Deus. Tá. Oi para todos. Eu fico muito feliz de vir aqui no canal para falar da importância da Dominique para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa que articula história das ciências e da saúde e história ambiental. Essa é uma linha de pesquisa que tem crescido consideravelmente nos últimos anos e que o grupo, coordenado pela Dominique e pelo professor André Felipe Cândido da Silva, na Casa de Oswaldo Cruz, tem sido protagonista nesse movimento. Para mim, é especial falar disso também, porque eu acompanhei bem de perto esse processo. Eu conheci a Dominique em 2005, quando eu comecei minha iniciação científica na Casa de Oswaldo Cruz, em um projeto coordenado pela professora Nízia Trindade Lima, e eu tive a sorte enorme de ter a Dominique como orientadora. Foi com ela que eu conheci a história das ciências e da saúde, que eu conheci o universo da pesquisa acadêmica e também que depois eu aprendi a ser orientadora, a ser professora. A forma com a qual a Dominique trabalha, escutando e valorizando o conhecimento produzido pelo aluno, e isso desde a iniciação científica, foi fundamental para o meu crescimento, para o rumo que a minha carreira veio a tomar, mas eu acho também que para a formação de um grupo de pesquisa, para uma construção coletiva do conhecimento. Mais ou menos em 2009, 2010, alguns de nós, sob a orientação da Dominique, e aí já na pós-graduação, nós estávamos trabalhando com
questões que dialogavam com a história ambiental, com a história do conservacionismo, ou então trabalhando com a trajetória de cientistas envolvidos em questões de proteção à natureza, que era uma historiografia já bem desenvolvida pela história ambiental produzida no Brasil naquela época. E foi nesse momento que a Dominique formou um grupo de estudos em história ambiental. Ela já vinha discutindo esses temas em disciplinas oferecidas no programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, como, por exemplo, na disciplina História das Ciências no Brasil. Mas nessa época também ela já vinha trabalhando com pesquisas sobre a participação da ciência em projetos de desenvolvimento no século XX e começando a discutir os impactos desses projetos. Foi aqui que ocorreu uma aproximação com uma perspectiva ecológica. Essa aproximação se deu também a partir do desenvolvimento de trabalhos da Dominique com André Felipe, com a professora Magali Romero Sá, porque a essa altura eles já tinham formado um grupo de pesquisa em história ambiental na COC, né? Um grupo que buscava dialogar com uma historiografia internacional do início do século XXI, que demonstrava que a articulação da história da saúde com a história ambiental era fundamental para entender as transformações ambientais decorrentes de modelos de desenvolvimento no século XX e também para compreender a dimensão ecológica, social e os impactos dessas transformações na saúde. Um outro ponto que eu acho importante comentar é sobre a vontade que a Dominique tem de produzir uma ciência socialmente comprometida. Isso é maravilhoso, é contagiante para quem trabalha com ela, é claro que tem a ver também com o lugar de produção do conhecimento que ela ocupa, a Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mas também é muito importante para essa historiografia que a gente está falando aqui, porque é uma historiografia que tem o desafio de discutir questões muito urgentes, como o antropoceno, as mudanças climáticas. E esse é o tema ao qual a Dominique vem se dedicando atualmente, que é o estudo do antropoceno. E ela tem destacado justamente o quanto a história das ciências é fundamental para essa discussão contemporânea. Além dos trabalhos que a Dominique vem desenvolvendo, eu acho que um reflexo também da importância dela para essa historiografia é que grande parte dos trabalhos que vêm sendo produzidos nessa linha de pesquisa são sob a supervisão ou a orientação da Dominique e do André Felipe. Isso demonstra também a consolidação do grupo que eles coordenam, né? E aqui eu posso citar trabalhos sobre agrotóxicos, sobre agroecologia, sobre região amazônica, sobre transformações socioambientais, todos, né, são temas que precisam de muita discussão e que estão relacionados ao papel da ciência no antropoceno, à justiça ambiental, ao posicionamento de cientistas e também à necessidade de uma aproximação entre a ciência e os saberes tradicionais. Enfim, eu encerro por aqui e foi um prazer participar aqui do canal. Oi, Dominique. Chorei, claro. Chorei, fiquei super emocionada com essa surpresa e com essa lindeza aí que foi a fala da Ingrid. Isso tudo só para reforçar o que eu falei desde a minha primeira resposta. Eu não fiz nada sozinha nunca, né? Eu tive muita ajuda e para essa muita ajuda e muita colaboração, né? Assim, então muito trabalho coletivo. Então, assim, o que a gente faz ali é muito trabalho coletivo. E é isso que ela falou, né? Então, assim, a gente tem um grupo de pesquisa, né? Então, a gente tem um grupo de pesquisa, a gente tem um grupo de estudos, a gente se reúne uma vez por mês, né? Para discutir, para receber convidados, enfim, para compartilhar um pouco o que a gente tá fazendo. E mais do que isso, né? Ela falou aí do meu parceiro, né? De pesquisa absolutamente fundamental e que é um modelo para tudo isso que eu estava falando.
falando, né? Seja das alianças coletivas, mas também dessas alianças aí multidisciplinares, né? Porque eu estou fazendo a defesa disso, mas eu sou uma historiadora de graduação, de mestrado e de doutorado. O André não, o André Felipe Cândido da Silva, o André é biólogo e historiador, e a gente vê a potência do trabalho dele, né? André que é assim, se eu tive, digamos, numa origem de uma conformação, de uma aproximação entre história ambiental e história das ciências, né, o André é a liderança intelectual que fez essa nossa aproximação com esse debate do antropoceno. Foi ele quem coordenou os primeiros cursos, né, desde 2019, para a gente chamar convidados, porque ele dizia, olha, está tendo essa discussão e a gente não sabe nada, vamos estudar isso, né, porque, assim, vamos nos apropriar, participar disso, né, ele tem essa visão também de se eu tenho uma visão de ciência com compromisso social, o André tem uma visão de ciência com compromisso existencial. Então a gente, né, começou a fazer essa aproximação com essas discussões pela liderança e pela importância que o André reputou cedo, né, para esse debate, né? Essa reflexão sobre a relevância também da historiografia das ciências para o debate do antropoceno, a gente publicou, né, capítulo recente, mas foi com ele, né? Assim, foi com ele que eu escrevi essa discussão sobre o quanto a história da ciência, né, deve participar desse debate aí no volume que foi organizado pelo Rodrigo Turim, pelo Walter Lowand, sobre as perspectivas historiográficas do antropoceno, né? Então, Ingrid traz essa dimensão que me emocionou muito, a meia surpresa, acho que só reforça isso que realmente eu estava dizendo, né? Assim, do quanto eu sou fruto do trabalho coletivo. Então, acho que o depoimento da Ingrid, né, coloca, acho que o mais importante é como ela sendo a tua orientanda, né, essa percepção de você como professora, como orientadora, pesquisadora, né, o quanto você tem essa sensibilidade com os estudantes, né, que eu acho super importante, faz parte da docência, né, de ser professor, né, de ter empatia com o outro, de querer que, né, se a gente atingiu um certo, né, patamar de conhecimento, a gente, né, quer que os outros também atinjam, né, uma coisa que eu acho que é intrínseca a ser professor, né, a gente não pode ser egoísta, né, a gente está ali para compartilhar e para aprender junto com os estudantes, né, eu acho que o depoimento dela mostra que você é uma excelente professora, né. E com muita sorte, né? Porque, como eu disse, eu consegui, né, assim, ter junto pessoas como ela, né? Como muito, podia citar muitas outras. Ingrid, de fato, está trabalhando comigo desde a iniciação científica, né? Hoje já não é mais minha aluna, é minha colega, né? Ela é uma pesquisadora de pós-doutorado ali no nosso programa, né? Já trabalha comigo de igual para igual, né? Se eu não sou muito afeita a essas hierarquias, né? Mesmo do ponto de vista, normalmente não sou, né? Mas assim, mesmo do ponto de vista de qualquer formalização, hoje em dia, né, não tem hierarquia nenhuma entre nós. Ela é minha colega com quem compartilho, né, essa agenda de pesquisa e com um grupo realmente assim muito muito maravilhoso aí, coordenado pelo André. Sem falar que vocês aí no Fiocruz, né, estão pesquisando a questão dos agrotóxicos, né, a história dos agrotóxicos, né, isso tem dado uma afinidade aí, inclusive comigo, né, com o Leonardo, né, enfim, Lignani, né, com a própria Ingrid, tem a Júlia, a Paula, enfim, várias pessoas que vocês estão orientando aí, já orientaram, né, que trabalham com também essa questão super importante da história dos agrotóxicos, né, então, parabéns, né, por vocês estarem encarando essas agendas de pesquisa, assim, que são bem importantes, né, para o nosso contexto atual, né. Para finalizar, eu só queria ainda fazer uma pequena pergunta, não sei se é um comentário. Você também está na organização da Solcha, não é, Dominique? Não sei se tem algo que você poderia comentar. Eu pretendo ir, já comprei passagem, estou reservando, né? Quero, enfim, né? Já avisei todo mundo aqui, eu tenho que ir nesse evento, né?
E aí, não sei se você tem alguma novidade para colocar, tipo assim, alguma coisinha para contar, e até para convidar, né, as pessoas para participarem também. Contar para todo mundo, sim, eu estou na organização da SOCHA, né, do 12º Simpósio da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, que esse ano vai ser no Brasil. É a segunda vez, né, que esse evento ocorre no Brasil, foi em 2007, 2008, agora me foge, acho que 2007, na UFMG, e agora o segundo encontro, né, que a gente cedia no Brasil. Já sediamos outras escolas de pós-grado, né, da SOCHA aqui no Brasil, Guarapuava, né, Goiás, mas Guarapuava com Jocla, Novix, Goiânia com a organização do Sandro Dutra, enfim, todos amigos e colegas queridíssimos, e agora a gente recebe, então, no Rio de Janeiro, né, esse simpósio da SOCHA e uma coordenação conjunta, né, da UFRJ, que é a instituição que vai se sediar, né, no campus da Praia, vai sediar, né, que vai ser a sede do nosso evento, no campus da Praia Vermelha, mas também da Fiocruz, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e da PUC-Rio, né? A gente está a 1000 por hora fazendo de tudo, né, para receber vocês com todo o nosso entusiasmo, com toda a organização, né? Assim, é possível. O evento está muito grande, o que muito nos honra, né? Porque a gente recebeu assim, em torno de mais de 500 inscrições, né? A gente espera que todo mundo venha, tá? A gente sabe das dificuldades operacionais, dos custos também, mas a gente está muito satisfeito e muito entusiasmado. Enfim, a gente conta com a presença de todo mundo. A novidade, né, que eu posso contar é que a programação vai sair em breve, a gente espera lançar a programação completa, né, no próximo, pelo menos a programação dos painéis e pôsteres, né, para que todo mundo possa se organizar melhor, para poder vir, sabendo quando vai apresentar, né, nas suas mesas redondas, mas a gente já está fechando, né, já tem mesmo, a gente só está vendo mesmo a passagem, então, de repente, a gente também já consegue fazer a divulgação da composição das plenárias, né, conferencista de abertura e de encerramento também, já convidados, fechados, então a gente espera poder contar da programação para vocês aí na próxima semana, mas de certo ainda no mês de maio, tá? E a SOCHA, né, esse próprio encontro reflete bastante, né, de várias questões que a gente está conversando aqui, né? O tema central, né, o tema do nosso encontro é mudanças climáticas e desafios planetários, perspectivas da história ambiental, né? Então a gente vai ter plenária falando da encruzilhada histórica do clima, né? Como é que historiadores têm pensado a questão do clima. A gente vai ter uma outra plenária sobre vozes indígenas, em que a gente vai falar exatamente, né, da importância dessas alianças entre diferentes conhecimentos, né, de maneira bastante horizontalizada, né, não tem perspectiva da ciência como padrão ouro-epistêmico, né, a gente realmente está pensando numa perspectiva horizontalizada aí entre diálogos, do ponto de vista do diálogo entre os saberes, né, então, assim, as inscrições para apresentação de trabalhos, elas já estão fechadas, mas as inscrições para ouvintes ainda estão abertas, então quem tiver interesse, né, em estar com a gente, então, assim, será super bem-vindo para acompanhar as mesas, os debates, as conferências, as plenárias, como eu já falei, e também ainda estão abertas, né, as inscrições para as saídas de campo, né, porque essa perspectiva também é muito importante, né, tradicionalmente importante nos eventos da SOCHA. A gente está oferecendo 7 saídas de campo, né, para falar da importante história ambiental do Rio de Janeiro. Então, convido todo mundo que tá inscrito a ir lá olhar, para escolher a sua saída de campo, para a gente poder fazer desse evento assim, uma imersão muito importante, né, desse ponto de vista, né, assim, multidisciplinar e experimental, né, que está na origem aí dos encontros da SOCHA, para a gente fazer desse encontro, né, assim, uma dimensão pessoal e afetiva, né, para além de intelectual, mas essa dimensão pessoal e afetiva aí é muito, muito, muito rica para todos nós, tá? Então tá todo mundo convidado a estar com a gente presencialmente no Rio de Janeiro, de 22 a 27 de julho de 2025. Que maravilha. Acho que não vai dar praia, mas
mas dá um bom encontro. Olha, julho nos surpreende no Rio de Janeiro. Lembre-se, no Rio de Janeiro. Pode ser que dê praia, sim. A gente deixou a tarde de sábado na programação livre para todo mundo aproveitar a praia, tá? Vai dar praia, você vai ver. Assim, é óbvio que não é, né? Não é o verão carioca, então não posso garantir. Mas, assim, julho nos surpreende no Rio de Janeiro, viu? Eu não estranharia se vocês pudessem todos ir à praia, dar um pulo em Búzios. Não, Búzios é longe, mas, assim, dar um pulo aqui em Ipanema e Copacabana, né? Que é o cartão postal dos cartões postais do Brasil. Sim, dá para colocar na mala, então, aí um biquíni. Todo mundo com roupa de praia para vir para o Rio de Janeiro, viu? Normalmente não se interessa. Infelizmente, no quadro de aquecimento global, pode ser assim que a gente tenha um pico de calor. Mas juro, já fiz várias dessas férias escolares, né, com filho pequeno. A gente já foi à praia, julho, várias vezes. Nossa. Viu? Então, contem. Não é impossível poder ir à praia no Rio de Janeiro. Sim. Mas praia tem samba na Lapa, né, gente? Que falta. Não falta. Não falta. Não falta atrativo no Rio de Janeiro, muita feijoada. Sim. Tem muita coisa para fazer. Sim, a cultura do Rio é maravilhosa e pujante, né? Então, eu achei ótimo que o local tenha sido escolhido também o Rio de Janeiro, que às vezes alguma cidade mais para o interior, às vezes dificulta, né? Até a questão de mobilidade, enfim, né? Então, acho que ser no Rio vai ser ótimo. Isso no nosso horizonte, exatamente por causa disso, né? De facilitar a vinda das pessoas. A gente espera todo mundo, viu? Maravilha. Então, já estamos finalizando, né, esse encontro maravilhoso com a professora Dominique. Sara, gostaria de falar as palavras finais. Sim, queria agradecer todo mundo que está assistindo, lembrando que podem deixar comentários também, e agradecer a professora Dominique. É sempre um prazer poder conversar com a pessoa pesquisadora e não só que a gente, né? A sua pesquisa eu já conhecia, já sabia que era uma grande pesquisadora, mas pela nossa conversa, a pessoa pesquisadora também é tão interessante quanto e tão estimulante quanto. Então, muito obrigada, professora. Olha, foi um prazer enorme. Agradeço mais uma vez pelo convite. Foi ótimo, né, conhecer a Sara, Denis, estar aqui com a Helenita, que é colega, amiga queridíssima, com quem a gente já coopera muito, né? Então, bom demais estar aqui com vocês. Quero valorizar mais uma vez essa iniciativa, né? Da gente também divulgar os resultados das nossas pesquisas em outros formatos, né? Com isso, eu não estou dizendo que os livros, os capítulos e os artigos não sejam importantes, claro que são, mas a gente também tem de diversificar os formatos, né? Que a gente conversa com o público, né? Para atingir mais gente, enfim, para também, né, ganhar, né? Assim, com os comentários de outras pessoas que a gente não atingiria normalmente com os nossos artigos científicos, tá? Então, assim, agradecer vocês também por essa iniciativa, tá? Porque ela é muito importante para todos nós. Muito obrigada. Obrigada a você que está aqui nos brindando com essa entrevista linda e essa trajetória e parabenizar pela produção, né? Tão importante aí para nós pesquisadores aí da história ambiental. E essa é a intenção, né? Que aqui a gente possa também usar uma linguagem mais acessível para mais pessoas também, né? Se inteirarem do que a gente está fazendo, o que a gente está pesquisando, né? Com o dinheiro público, né? Então, tem isso também, devolver um pouco, né? Para a sociedade aí do que os historiadores ambientais fazem, né? Tá bom, então. Muito obrigada. Tá bom? Beijão, Dominique. Obrigada mesmo. Tá? Beijo mesmo para vocês. Helenita, beijo. Sara, beijo para todo mundo que nos acompanhou, que se interessou por me ouvir um pouquinho. Prazer, viu? Obrigada. Sim. Se inscrevam no Lutz Global para passar de 3.000 inscritos. Tá? E até as próximas entrevistas e vídeos. Agora, junho é o mês do meio ambiente, aí estou preparando aí uns vídeos do próprio Lutz, que eu estou convertendo aí do VHS para MP4, aí vou lançar no mês que vem. Tá bom? Beijão, obrigado. Tchau, obrigado por nos assistirem.